No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada: NH3 em equilíbrio com N2 mais H2. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. A questão quer saber basicamente o que corresponde a B, a A e a C, né? Quais são essas substâncias aqui. A primeira coisa a se fazer é balancear a equação química. Notem que aqui eu tenho nos produtos 2 átomos de nitrogênio e nos reagentes apenas 1 átomo de nitrogênio. Então, eu vou multiplicar aqui o NH3 por 2. Assim, eu fico com 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de nitrogênio, ok? Agora, reparem que eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. E do outro lado, apenas 2. Então, eu vou multiplicar aqui o H2 por 3. Agora fica 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio, que é exatamente igual a 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Então, a equação química está devidamente balanceada. A questão diz que uma determinada quantidade de amônia foi colocada em um recipiente fechado. Isso significa que a concentração de NH3 é máxima no início da reação e a concentração de N2 e H2 é zero no início da reação. Então, essa curva C corresponde justamente ao NH3. A concentração do NH3 é máxima e vai diminuindo conforme o passar do tempo. Por outro lado, as concentrações de N2 e H2 são iguais a zero no início da reação e elas vão aumentando. Uma vez que o coeficiente do H2 é 3 e o coeficiente do N2 é 1, então a gente pode afirmar que o B vai ser o H2 e o A vai ser o N2. Forma-se mais H2 do que N2, justamente por conta do coeficiente estequiométrico do H2 ser maior do que o do N2. Resolvendo então a questão, o A é o N2, o B é o H2 e o C o NH3. Então a alternativa correta é a alternativa B. A atividade 2 diz: observe o gráfico abaixo de uma reação em que o equilíbrio químico é atingido. Com base nesse gráfico, podemos afirmar que nesse equilíbrio, letra A, a concentração de produtos é maior que a de reagentes. Não, essa alternativa é falsa. Está dizendo aqui, concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos depois desse tempo TE, que é o tempo justamente para atingir o equilíbrio químico. Letra B, a concentração de reagentes é maior que a de produtos. Também está errado, as concentrações de reagentes e produtos têm o mesmo valor. Letra C, as concentrações de reagentes e produtos são iguais. Exatamente essa a alternativa correta. Na letra D, a reação inversa ocorre com maior intensidade e a letra E, a reação inversa ocorre com menor intensidade. No equilíbrio, as duas reações ocorrem com a mesma intensidade. Logo, as duas alternativas estão incorretas. A atividade 3 diz: o gráfico a seguir mostra a variação da concentração das espécies químicas de um sistema até atingir a situação de equilíbrio. Qual das alternativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio? Notem que nesse gráfico a concentração de B vai diminuindo e chega um determinado instante que essa concentração ela para de mudar. Por outro lado, a concentração de A é zero no início da reação e ela vai aumentando e chega a um determinado momento que essa concentração para de mudar. Mais ou menos nesse intervalo de tempo, o sistema entra em equilíbrio. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. A atividade 4 diz: o gráfico a seguir representa a evolução de um sistema em que uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Sobre o ponto 1, nesse gráfico, pode-se afirmar que indica: letra A, uma situação anterior ao equilíbrio,
pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Letra B, um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio. Letra C, uma situação na qual as concentrações de reagentes e produtos são necessariamente iguais. Letra D, uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando. Letra E, um instante no qual o produto das concentrações dos reagentes é igual ao produto das concentrações dos produtos. Se a gente analisar esse gráfico, a gente vai perceber que T1 representa um instante de tempo que é antes do equilíbrio. O equilíbrio é aqui, ó. As duas velocidades são iguais. Então, T1 representa um instante de tempo em que a velocidade da reação direta está diminuindo, enquanto que a velocidade da reação inversa está aumentando. Então, a alternativa que contempla isso é a alternativa D, uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando. A atividade 5 diz: a amônia é uma matéria-prima básica para a síntese de fertilizantes. A equação que representa a síntese da amônia é N2 mais 3H2, resultando em 2NH3, ΔH de menos 109,5 kJ. Sob pressão constante de 100 atmosferas, observa-se que, com o aumento da temperatura, o rendimento da reação varia de acordo com o gráfico. Com referência a essa reação, é correto afirmar: letra A, como a reação direta é exotérmica, o aumento da temperatura diminui o rendimento de NH3. Eu vou colocar aqui o gráfico novamente para a gente poder analisá-lo. E também vou colocar a equação química. De fato, a reação direta é exotérmica. O valor do ΔH é de menos 109,5. Então, a transformação de N2 e H2 em amônia é uma reação exotérmica. E o gráfico está dizendo para a gente justamente que o aumento da temperatura está diminuindo a porcentagem de NH3 formada. Ou seja, o aumento da temperatura diminui o rendimento da reação. Então, a alternativa é verdadeira. A letra B diz: a temperatura não tem influência na formação de amônia. Pelo gráfico, a gente percebe que a alternativa está obviamente errada. O aumento da temperatura diminui a porcentagem de amônia formada. Então, a alternativa falsa. Letra C. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação direta. Nessa equação química, a gente tem que o N2 mais 3H2 formando amônia é a reação direta e a reação inversa é 2NH3 produzindo N2 mais 3H2. Pelo gráfico, a gente está vendo que o aumento da temperatura faz com que a porcentagem de NH3 diminua e a porcentagem de N2 e H2 aumente. Isso significa que o aumento da temperatura favorece a reação inversa, que é a decomposição do NH3 em N2 e H2. Então, essa alternativa é falsa, porque ela diz que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação direta, mas, na verdade, desloca no sentido da reação inversa, ok? Letra D. Quanto maior a temperatura, menor a quantidade de N2 e H2 produzida pela reação inversa. O gráfico está dizendo o oposto. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a quantidade de N2 e H2 produzida por essa reação inversa. Então, alternativa falsa também. E a letra E diz: a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação inversa. Então, diminuindo a temperatura, a gente percebe que a formação do NH3 é favorecida. Em temperaturas mais baixas, a porcentagem do NH3 é maior. Isso significa que a diminuição da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta, que é o sentido da produção de amônia, que é o N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Então, o equilíbrio está sendo deslocado no sentido da reação direta e não da reação inversa.